paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos mais uma vez e somos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede, por estes momentos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que digitam e clicam no dedinho de joinha. E você que digita também comentários e pede orações, nós estamos sempre orando por vocês. Queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Eduardo Toro e Janete Villa-Lobos, são de Guaíba, no Rio Grande do Sul, estão hoje completando mais um aniversário de casamento. Que Deus abençoe a vocês, a união de vocês e que permaneçam unidos até a volta de Jesus. Mariane Neri é de Cícero Dantas, na Bahia. Ela está parabenizando Odécio Neri, que também está completando mais um ano de vida. Marta Batista Ataulo é de Itariri, em São Paulo, e está parabenizando o neto Antônio Sobreira Ataulo, que está também completando mais um ano de vida. Parabéns. Ainda Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Temos também a Rosa Maria, está parabenizando a Rebeca, que está aniversariando e pedindo que a Rebeca tenha sabedoria dos altos céus para tomar decisões. Um alô especial para o Algacir e Manuel, são de Toronto, Canadá. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que nos tens concedido. Obrigado por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento. Nos ajude, Pai, a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um. Aqueles que estão aniversariando hoje também que recebam as Tuas bênçãos. O Eduardo Toro e a Janete Villa-Lobos permaneçam unidos até a volta de Jesus. Também parabéns aqui e uma bênção especial para o Odécio Neri, para a Rebeca, e todos os demais, o Antônio Sobreira Ataulo e todos os demais aniversariantes, que recebam as bênçãos, Pai, e que busquem a Tua presença em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de estarmos juntos cada dia estudando a Bíblia. O objetivo do canal Hora Tranquila é que nós conheçamos cada dia mais a vontade de Deus, o plano dele para com cada um de nós, e também aceitemos a Jesus em nossa vida a cada dia, reconhecendo que somos fracos pecadores, que necessitamos do perdão e que possamos continuar caminhando e que em breve estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus. Não vai demorar, Jesus estará se manifestando nas nuvens dos céus e todos aqueles que o aceitaram e que caminharam com ele, que permaneceram firmes, receberão a coroa da vida eterna. Estamos recapitulando os capítulos que estudamos na carta de Paulo aos Efésios durante as últimas semanas, e a essência do livro de Efésios é exatamente a graça de Deus para com cada um de nós, a salvação em Jesus Cristo e a unidade que deve haver entre nós para que possamos caminhar juntos para nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Nós fomos redimidos para vivermos unidos em amor uns para com os outros e especialmente redimidos para estarmos unidos com Cristo. Também, Paulo ele vem dizendo aqui em Efésios, no capítulo 3, que nós estaremos hoje recapitulando, que nós somos a igreja do Deus vivo. Deus ele tem uma igreja e essa igreja são todos aqueles que estão espalhados por todo o mundo e que adoram o Senhor Jesus, que exaltam o Senhor Jesus em suas vidas e que caminham com Ele. Essa é a igreja de Cristo. Jesus, ele não tem uma igreja assim com um nome, uma placa de igreja. A igreja tal é a igreja de Jesus. Não, nós somos a igreja de Jesus. Jesus ele virá buscar os seus filhos, todos aqueles que estão por várias denominações religiosas e que abram mão cada dia dos seus prazeres mundanos, abram mão dos seus desejos carnais e que se sacrificam por Jesus. Porque, como nós temos dito aqui, nós somos, por natureza humana, pecadores.
A nossa natureza pecaminosa, ela vai existir até quando Jesus voltar. E nós precisamos então lutar para estar unidos a Cristo, ligados a Ele, fazer a vontade dEle e não a nossa vontade, para que nós possamos ser vitoriosos. Se nós não estivermos unidos a Cristo, buscando nele a força que nós precisamos para vencer as provações e tentações, nós seremos derrotados. Então precisamos, unidos, lutar para permanecer em Cristo Jesus. E essa igreja, Paulo ele vem falando aqui no capítulo 3, e especialmente aqui nos versos 3 a 5, Efésios capítulo 3, versos 3 a 5, ele diz: Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Paulo, aqui no capítulo 3, ele está continuando o que ele começou a escrever lá no capítulo 1, nos versos 15 até o verso 23. Agora aqui no capítulo 3 ele continua a falar sobre este segredo que foi revelado aos santos apóstolos e profetas. A salvação, irmãos, ela sempre foi pela graça. A salvação nunca foi pelas obras. Mesmo no Antigo Testamento, quando o povo de Deus ali oferecia sacrifícios de animais, e eles não eram salvos pelos sacrifícios de animais que eles ofereciam, mas pela fé que eles tinham em Jesus que haveria de vir. Porque todos aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento apontavam para Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então quando Jesus veio, viveu entre nós, e ele se entregou para pagar o preço do pecado, Jesus, o Cordeiro de Deus, então a partir daí não é mais necessário oferecermos sacrifícios de animais para a remissão dos nossos pecados. O sangue daqueles animais oferecidos, eles não tinham poder para apagar pecados, mas era a fé que eles tinham no Messias que haveria de vir. Então, o Antigo Testamento apontava para Jesus que haveria de vir. E o cumprimento veio. Jesus, ele esteve entre nós e ele viveu, morreu por nós, ressuscitou, voltou para os céus e ele vai voltar para nos buscar. Então, esse segredo foi revelado aos santos apóstolos e profetas, que a salvação é pela graça, nunca pelas obras. Muitas pessoas pensam que por elas serem membros de igreja, por ajudarem na igreja, fazerem coisas na igreja, pregarem, isso está contando mérito para a salvação, mas não é. É o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração se está realmente em conexão com Deus. É isso que conta. O que nós fazemos são consequências de nossa salvação em Jesus Cristo, e toda honra toda glória seja dada a Jesus. Nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 3 e no verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz: Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este era o propósito, o plano de Deus para salvar a humanidade e, através da igreja, nós darmos testemunho ao mundo. Através da igreja que eu falo, somos nós, seres humanos, que somos a igreja de Cristo. O templo, lá onde nós vamos nos congregar, não é aquela que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. Então, através do nosso testemunho, nós precisamos mostrar ao mundo o plano de Deus para salvar as pessoas. E nós estamos, irmãos, vivendo um mundo onde que cada cristão sincero precisa ser luz, precisa deixar a sua luz brilhar, porque nós estamos num mundo de trevas, de escuridão moral, espiritual, e se nós cristãos não deixarmos a nossa luz brilhar, o mundo perecerá nas trevas. Através da nossa vida, do nosso exemplo, do nosso testemunho, pessoas podem vir a conhecer a Jesus Cristo pelo nosso modo de viver,
pela nossa luz que estará brilhando, e aceitarem a Jesus e também fazerem parte destes que estarão com ele nos céus. Então, Paulo, ele compreendeu através da revelação o mistério da igreja e o surpreendente fato de que os gentios estavam fazendo parte da igreja, não somente os judeus. Então isso surpreendeu até mesmo o apóstolo Paulo. Por quê? Como nós temos também dito aqui nos estudos que fazemos, Paulo ele era judeu, ele era fariseu, Paulo ele era zeloso, guardador da lei, e ele perseguia os cristãos, porque ele cuidava do que estava escrito na lei, no Antigo Testamento, ele era zeloso. Mas então, quando Deus o chamou, no caminho de Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus, ele então compreendeu que os gentios também fazem parte deste povo que foi chamado para viver eternamente. Não somente os judeus que Deus havia no Antigo Testamento chamado para ser uma propriedade particular, um povo exclusivo. Só que o povo judeu, ele falhou no propósito que Deus tinha para ser luz para as nações que estavam ao redor. O povo judeu se corrompeu e eles adoravam a ídolos também, eles praticavam as mesmas coisas que os pagãos praticavam. E infelizmente, irmãos, hoje muitos cristãos estão na igreja, mas estão vivendo como as pessoas que não têm Jesus em suas vidas, praticam todas as coisas que eles praticam, fazem todas as coisas que aqueles que não temem a Deus fazem. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós somos um povo exclusivo, uma propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar. E nós temos que zelar por isso, nós temos que deixar que a nossa luz brilhe para que outras pessoas possam vir também a conhecer a salvação. Aqui em Efésios, no capítulo 3 e no verso 19, Paulo escreveu: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Precisamos experimentar esse amor, irmãos. Você pode ler todo esse capítulo 3, leia com calma, leia com espírito de oração, pedindo a Deus sabedoria, para entender o que realmente Paulo estava querendo falar a respeito da igreja que nós somos, a igreja do Deus vivo, e que nós deveremos buscar esse crescimento espiritual dia após dia, que possamos compreender esse amor, que é um amor que é grande demais às vezes para a nossa mente entender. Deus, o Criador do universo, enviar o seu Filho Jesus para vir a este mundo pagar o preço do pecado para poder nos salvar. Este é o amor de Deus para com cada um de nós. Que possamos compreender e que possamos vivê-lo em nossa vida a cada dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos firmes, aguardando o nosso Senhor Jesus. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que o apóstolo Paulo escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.